Olá pessoal, tudo bem? Estamos nós mais uma vez gravando mais uma aula para vocês. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar em casa, tá? Hoje o nosso vídeo é de língua portuguesa, o último módulo do nosso caderno 1, tá? Então vamos lá, abrem os livros de vocês de língua portuguesa, módulo 8, página 146. O título do nosso módulo é Imagem e Ação. E aí, só da gente olhar para essas imagens, a gente já consegue entender um pouquinho do que nós vamos falar nas próximas páginas. Esse personagem aqui, os dois, vocês conhecem? E aí, de onde vocês conhecem? De qual história? O que vocês acham que eles estão fazendo? Percebam que eles estão dançando, é uma sequência de imagens, né? Mostrando pra gente que eles estão dançando, eles estão se movimentando, tá? Apenas uma introduçãozinha. Lá na página 47, observe a imagem. Essa imagem, pessoal, vocês vão achar estranho, que a professora vai dizer, mas é sim uma canção, um poema. Tá? Esse poema se chama Canção para Ninar Gato com Insônia. O que quer dizer insônia? Dificuldade para dormir, tá bom? Olha só, a única palavrinha que tem nesse poeminha é rom. Será que é o ronco do gato? Eu não sei, eu não tenho gatinho na minha casa, então não sei como que o gatinho faz quando ele dorme. Vocês sabem aí? Mas percebam que o formato do poema é o formato de um gato, certo? É um poema sem palavras, sem som, tá? Aqui tá as perguntinhas. Qual é o título do texto? Como o personagem foi criado, né? Ele foi criado com um conjunto de palavrinhas home, e aí forma o personagem que é um gatinho. Você gostou desse poema? Ah, aqui a perguntinha. Você sabe o que é um poema visual? A professora já deu uma dica, né? Já acabou de explicar que o poema visual é exatamente assim, né? Ele não tem forma com palavras, né? Em linhas, mas ele tem o formato de um desenho. Isso que é um poema visual, tá? A gente olha para ele e a gente consegue identificar o formato do personagem, do textinho, tá bom? Página 148. Vou abrir o livro, igual a professora fala para vocês, quando a continuação, que a gente precisa ver, visualizar as duas páginas, a gente deixa abertinho o livro, né? Então, olha só. História sem palavras. A história que você vai ler agora não tem palavras. Você acha que é possível contar ou ler uma história apenas com imagens? Vamos tentar? Você vai contar aí para quem estiver em casa com você? Mas a professora vai te ajudando agora, tá? Olha só. O chapéu. Na primeira imagem, a gente consegue identificar a bruxinha, o gatinho dormindo ao lado. Percebam o rostinho dele, né? Ele está dormindo tranquilo. E tem um passarinho azul aqui no cantinho. Na segunda imagem, o passarinho pousa, ele senta aqui no banco ao lado da bruxinha. O que a bruxinha faz? Uma mágica, ela usa sua varinha e transforma o passarinho em um chapéu. Olha só a reação do gato, ele ficou espantado. Bom, transformou num chapéu, voltou a descansar o gatinho. Ela colocou o chapéu, trocou de chapéu, né? Ela tirou o dela, colocou o azul. E o que aconteceu? O chapéu saiu voando. Por que o chapéu saiu voando? Porque ela havia transformado um passarinho, né? Então, assim, já respondendo a perguntinha, você acha que é possível contar ou ler uma história sem palavras? Sim, né? A gente vai apenas explicando, observando cada quadrinho e contando aquilo que a gente está visualizando, tá bom? Então, vamos continuar. Página 150.
Você conseguiu entender essa história sem palavras? Conte para os colegas o que você achou da história. Conversa aí com o pessoal de casa. Converse também com o pessoal de casa sobre o que acontece em cada quadro. Do jeitinho que a professora te explicou, você vai aí escolher alguém de casa e vai contar essa história. Agora, numa folha à parte, escreva a história da maneira como vocês imaginaram. Quando fala para a gente usar uma folha à parte, escrever no caderno, pega o caderno de vocês, que está com vocês também, de língua portuguesa, faz lá, Colégio São Francisco, Limeira, coloca a data, coloca lá, módulo 8, página 150. Exercício 3 e faz o textinho do jeitinho que vocês imaginaram, tá bom? 4. Você gostou da ideia da bruxinha de transformar o passarinho em chapéu? Por quê? O número 4 é uma resposta pessoal, tá? Então vocês vão colocar aí do jeitinho que vocês pensam. 5. O feitiço da bruxinha deu certo? Será? O que aconteceu com o chapéu? 6. Por que você acha que o chapéu começou a voar? Ela transformou o chapéu, na verdade ela transformou em quê? O que ela transformou? O que era antes de ser um chapéu? 7. Por que a bruxinha se surpreendeu com o chapéu? Foi engraçado, né? Conta aí pra gente o que vocês acham, tá bom? Bom, encerrando a parte das histórias sem palavras, nós vamos entrar agora no tema sentido próprio e sentido figurado. Para vocês entenderem, uma introdução. Esse é um exemplo que tem no livro de vocês para depois vocês conseguirem identificar e não esquecerem, tá? Por isso que a professora sempre usa o mesmo para vocês gravarem bem. De repente a professora coloca na lousa, depois em um momento que vocês não estão com o vídeo, aí vocês conseguem lembrar porque tem no livro, tá? Sentido figurado e sentido próprio. Presta atenção. O gatinho entrou na cozinha. Quando eu falo o gatinho entrou na cozinha, eu sei que é o sentido real da palavra, né? O sentido de gatinho aqui é do animal. Então aqui o gatinho entrou na cozinha tem sentido real, ou seja, sentido próprio, tá bom? Agora olha esse exemplo de baixo. Aquele menino é um gatinho. O menino é um gatinho, ele é um animal? Não, ele é uma pessoa, tá? Então esse gatinho aqui está no sentido figurado. O que esse gatinho quer dizer na frase? Aquele menino é bonitinho, tá? É lindo, é bonito, tá bom? Então esse gatinho aqui nós usamos o sentido figurado. Sabendo disso, com a memória fresca aí na cabecinha de vocês, a gente consegue continuar. Olha só, na página 151, leia o poema a seguir. Hortifruti Granjeiros. Ajuntar alface com jaca dá pepino por aqui. Não somos bananas ou conversamos abobrinha e se quiser saber, plantamos batata sim. Mas, para quebrar um galho ou descascar abacaxi, ajuntar alface com jaca dá pepino por aqui. Bom, esse é um poema de Sérgio Caparelli, tá? Vejam a ilustração. Letra A. Releia os trechos abaixo. 1. Ajuntar alface com jaca dá pepino por aqui. 2. Mamãe comprou pepinos para fazer salada. B. Qual é o significado da palavra do pepino do trecho 1? Ajuntar alface com jaca dá pepino por aqui. Sentido figurado, pepino aí quer dizer confusão. Vai dar uma confusão, tá bom? E qual é o significado da palavra pepinos no trecho 2? Mamãe comprou pepinos para fazer salada. Sentido real, sentido próprio. Pepinos aí quer dizer o legume. Tá bom? Então é o sentido real, certo? Página 152. Leia novamente este outro trecho. E se quiser saber, plantamos batata sim,
mas para quebrar um galho ou descascar um abacaxi. Explique com suas palavras o que você entende por quebrar um galho. Explica aí para o pessoal de casa o que vocês entendem, ou se não, perguntem para alguém aí o que quer dizer, tá? Bom, se a professora explicar, não vai ter graça, porque você precisa explicar e perguntar aí para alguém, né? Mas aí depois, em outro momento, a gente corrige, daí vocês vão, né, se vocês não souberem o significado. 3. Leia as frases e marque as que trazem o sentido próprio da palavra ou expressão destacada. Foi difícil descascar o abacaxi que vovó comprou. Descascar o abacaxi tem sentido próprio ou figurado aí? Papai precisou descascar um abacaxi no trabalho. Ganhei uma joia de presente da vovó. Minha filha querida, você é a joia da mamãe. Coloquem um xizinho na expressão que tem o sentido próprio, o sentido real de cada palavrinha destacada, tá? 4. Ligue o sentido correto às palavras ou expressões destacadas. Você vai ligar o sentido próprio, a frase que tem o sentido real da palavrinha, tá? E o sentido figurado naquele que tem o sentido figurado, que o professor acabou de dizer, que não tem o sentido real, tá bom? Vamos lá, 153. Aí na Gotinhas de Saber tem a mesma explicaçãozinha que a professora colocou aqui, tá bom? Para vocês deixarem aí guardadinho, se esquecer, dá uma olhada, tá? Agora olhem aqui para mim, de olho na ortografia, letrinhas L e U. Tá? A professora colocou aqui na lousa algumas palavrinhas que nós colocamos a letrinha L e algumas que nós colocamos a letrinha U. Vocês vão, conforme for realizando as atividades, vão perceber que não há uma regrinha básica, uma regrinha simples para a gente identificar qual palavrinha se escreve com L e qual palavrinha se escreve com U. Nós temos mesmo que ouvir o pronunciamento, como a gente pronuncia essas palavrinhas, essas letrinhas em cada palavra. A professora já vai dar mais exemplos, olha só. 1. Você conhece a personagem Mafalda? Ela adora ler. Vamos ver o que está lendo agora. Deve seguir sempre o caminho do bem. Lógico, com o engarrafamento que deve ter na estrada do mal. O que ela quis dizer? Que poucas pessoas seguem o caminho do bem. Ela quis dizer, tá? É o que ela acha. Poucas pessoas seguem o caminho do bem. Por isso, existe muito engarrafamento. Todo mundo resolve ir no caminho do mal, tá? Sentido figurado também, tá, pessoal? É o que a Mafalda no textinho quis dizer. A professora já explicou que a gente vai falar na letrinha A e B. Página 154. Observe as duas palavras abaixo e responda as perguntas. Mal e mal. A. Com que letras elas terminam? B. Agora leia as duas palavras em voz alta. O que você percebeu? Mal e mal. Som igual, né? Porém, letrinhas que terminam diferente. L e U. 3. Observe as figuras e complete as palavras. Alfinete, carretel, anzol, funil, automóvel e jornal. Aqui a professora colocou para vocês algumas palavrinhas que terminam com L e com U. Como a professora disse, nós vamos ter mesmo que memorizar as palavrinhas e prestar bastante atenção na pronúncia delas, tá? Por exemplo, eu não falo alfinete, não, eu falo alfinete. Quando eu coloco a letrinha L, eu coloco a língua lá no céu da boca, alfinete. Eu não falo alfinete, tá? Então a gente vai ter que prestar bastante atenção no som da palavra quando a gente fala. Então, lembra quando a professora diz, fala a palavrinha em voz alta, tá? Para você ouvir o que você está falando, como você está pronunciando, tá bom? Outro exemplo, mingau, degrau, eu falo o U no final, tá bom? Então são palavrinhas que a gente vai ter que memorizar,
tá? Não há uma regrinha básica agora para isso. Uma observaçãozinha que vocês podem gravar. Ações no passado, tá? Gravem apenas na cabecinha de vocês. Ações no passado. Ele dormiu, ele sonhou, ele ganhou, ele brincou. As ações que estão no passado, todas são terminadas em U, tá bom? Gravem isso também. 4. Agora que o professor deu algumas dicas, forme palavras trocando os números pelas sílabas. Observe quais palavras são escritas com L e quais são escritas com U. 5. Observe os 2 balões da tirinha da Mafalda. Deve seguir sempre o caminho do bem. Lógico, com o engarrafamento que deve ter na estrada do mal. Percebam que esse mal foi terminado com L. Mas como que eu sei quando eu termino com U, quando eu termino com L? Olha aqui esse exemplo que a professora colocou aqui. Tem aí no cantinho do livro para vocês também. Mal com U é o contrário de bom. Mal com L é o contrário de bem. Por exemplo, o lobo é mau. Como eu sei que ele deveria ser terminado com U? Porque eu coloco o contrário, tá? O qual deu certo? O lobo é bom. Se eu usei o bom, eu uso o mal com U. Eu não falo assim, o lobo é bem. Não, o lobo é bom, tá bom? Então eu termino com U. Anotem aí também no cantinho do livro, no caderno de vocês, em algum papel para vocês memorizarem, não esquecerem desse, tá? Do contrário, é importante. E aí vocês conseguem resolver a questão 6. O homem bom cuida bem do planeta. Tem diferença, tem significado diferente, o bom e o bem, tá? Então percebam sempre o contrário. O contrário de mal com U, o contrário de mal com L. Reescreva a frase substituindo as palavras destacadas por mal e mal com L, U ou L, tá? Vamos caprichar na caligrafia? 7. Que tal completar o poema abaixo com as palavras que o professor vai ditar? Ele fala sobre um bicho muito interessante. Capriche na caligrafia escrevendo as palavras com letra cursiva. Então vamos lá. Eu vou começar o textinho e vou falar a palavrinha que você vai escrever na linha. Então você precisa estar acompanhando, tá bom? Página 156. Besouro, serra, palavrinha que eu vou ditar. Pau, pau. Lindo como jade, brilhante como ouro, ouro, ouro. A floresta esconde este tesouro, tesouro. Não é anel, não é anel. É um colar ou broche, é um besouro, besouro. Joia? Jade é uma pedra, tá? Meia verdinha, dizem que ela é muito bonita, tá bom? Então vamos lá. Página 157, agora é com você. A professora vai passar esse mais rapidinho, porque é sobre as coisas que nós já conversamos, tá bom? Este menino é bem criativo, vamos ver o que ele aprontou? Observem aí as imagens, olha só o final que ele fez com o guarda-chuva. Você já leu outras histórias com esse personagem? O que você sabe sobre ele? Se sim, você coloca o que você sabe, se não, não precisa. Você esperava que Calvin fizesse algo diferente ao abrir o guarda-chuva? O quê? 4. O que você achou da atitude de Calvin no último quadrinho? 5. O que você acha que aconteceu depois que Calvin ficou todo molhado? 6. Você gosta de tirinhas ou histórias em quadrinhos sem palavras? Por quê? Todas são respostas pessoais, tá? 158. Complete as palavras com L ou U.
Depois escreva-as na coluna adequada do quadro abaixo. Eu vou falar quais são as palavrinhas. Mingau, causa, causa, não é calça, calça é com C cedilha, tá? Aí é causa, causa. Cordel, girassol, almofada e chapéu, tá? 8. Complete as frases usando cauda ou cauda. Adoro pêssegos em calda. A cauda da raposa é muito bonita. Cauda com L, caudas do pêssego. Cauda com U, a cauda de um animal, tá bom? 8, já falamos. 9. Leia os versos abaixo. Boa noite. A zebra quis passear, mas a infeliz foi para a cama, teve que se deitar, porque estava de pijama. Coitadinha da zebra, ela é assim, né? Será que a zebra vestiu mesmo um pijama e foi dormir? Por que o autor disse que a zebra estava de pijama? Faça uma frase com a palavra pijama no sentido próprio, aquele que aparece no dicionário, com o sentido real, como a professora explicou aqui para vocês, no sentido real. Se não der para você escrever aqui embaixo, pode colocar no caderno, embaixo do textinho que você realizou, tá? Cantinho da leitura. Mafalda é uma menina que se preocupa muito com o mundo. Vamos ver o que ela pensa sobre isso? Tchau, Mafalda. Melhoras para o mundo. Obrigada. O mundo doente. Esta Mafalda tem cada uma. Ha, 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 ha. O quê? O mundo está o quê? Por que o pai da Mafalda deseja melhoras para o mundo? Observem as ilustrações, tá? Por que Mafalda acha que o mundo está doente? Será que ele está com febre? O que ela acha que está acontecendo com o mundo? Né? É uma atividade bem propícia para o que a gente está passando agora. O que está acontecendo com o mundo? O que faz na tirinha o pai da Mafalda ficar triste? Observem a reação do pai quando ele vê a criança vendendo jornal na rua, tá? O que nós podemos fazer para melhorar o mundo? Embaixo tem aí a biografia do criador de Mafalda, tá bom? Página 160, vamos praticar a oralidade. Neste módulo, você viu 2 tirinhas com palavras, as da Mafalda e uma sem palavras, a do Calvin. Vamos conhecer melhor como são as tirinhas? Olha só, a professora vai ler para você a explicaçãozinha que tem aqui e aí a gente já vai explicar, tá? Tirinha é uma sequência de quadrinhos, geralmente 3 ou 4, que contam uma história. Pode ter palavras que aparecem em balões, conteúdo que nós já estudamos, né, com os balões, que nós já estudamos a história em quadrinhos, mas também pode ser compostas apenas de desenhos. As tirinhas circulam em jornais e revistas e têm o objetivo de levar aos leitores humor e ou críticas a costumes e fatos da atualidade. Um exemplo que nós vimos agora na página anterior da historinha da Mafalda, né, que fala sobre o mundo estar doente. Algumas histórias como a da Mafalda, na página anterior, que a professora acabou de dizer, mostram que os personagens estão preocupados com o meio ambiente e com a pobreza. E você? Agora é a sua vez de trocar ideias com os seus colegas, com o pessoal aí de casa e dizer a eles se você e a sua família também têm essas preocupações. Prepare-se para esta atividade conversando com as pessoas da sua casa. Aí, pessoal, nas páginas 160, vou colocar para vocês, na página 160 e 161, tem o passo a passo de algumas frases que vocês vão poder escolher e colocar como pensamento da família de vocês, tá? Por exemplo, na primeira, conte para os seus colegas em que momentos você e as pessoas da sua casa agem em colaboração para termos um mundo melhor.
tem 4 frases que você pode escolher e utilizar. Na minha casa, nós separamos o lixo e enviamos parte dele para a reciclagem. Na minha casa, usamos a luz solar para produzir energia e diminuímos o consumo da energia elétrica. Minha família não utiliza sacos plásticos para trazer produtos do supermercado. Minha família economiza água no banho, ao lavar a louça e etc. Perceberam que vocês vão escolher alguns pontos, algumas frases que vocês aí conversaram com a família, com o pessoal de casa, tá bom? E assim em todas as outras, na 3, 4, 5. A revisão não precisa ser feita, essa revisão deve ser feita junto com os colegas e com a professora. Então pode deixar esse quadrinho em branco, em outro momento a gente finaliza isso, tá bom? Aqui pede para vocês, depois que concluírem, tem um certificado lá no material complementar para você destacar, escrever o seu nome de como um cidadão ou cidadã mirim, tá bom? Vamos testar, página 162, 163, são apenas questões do conteúdo que nós já abordamos, tá bom? São questões alternativas, bem tranquilas. E na página 164, eu vou pedir para que vocês realizem com calma a leitura deste textinho, tá bom? E de acordo com essa reportagem, com essa matéria, vocês vão responder o número 1, 2 e 3, tá? No 3, como fala de uma alimentação equilibrada, tem no material complementar também uma listinha, como se fosse um diário, para você escrever sobre alguns dias a sua alimentação. Então você vai lá, coloca a data de hoje, coloca hoje, me alimentei no café da manhã com, coloca as coisinhas que você comeu no café da manhã, no almoço, café da tarde, tá? Por alguns dias para a gente ver como que é a sua alimentação. 4. Em ciências aprendemos que precisamos nos alimentar bem para crescermos fortes e saudáveis. Em português aprendemos a entender e elaborar receitas fáceis de fazer. Preparem aí a salada de frutas que tem no livro, né? É um ótimo momento para você preparar aí em casa com a família. E aí nós concluímos o módulo 8 de língua portuguesa. Pessoal, fiquem com Deus, até a próxima aula.